Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eduardo Viana de volta para mais uma aula hoje falando sobre triângulos, tá? Gente, os triângulos são figuras geométricas extremamente importantes, são figuras de sustentação, muito utilizadas na construção civil. É muito simples você lembrar de coisas do seu dia a dia ao qual os triângulos estão lá dando sustentação, suporte. Por exemplo, nesse momento aqui a câmera, tá? O suporte, aquilo que segura a câmera é um tripé, ou seja, um triângulo. Lembra dos portõezinhos de madeira lá da fazenda, do sítio lá? Ó, como é que acontece lá os portões? Então a gente vai ver lá algumas madeiras enfileiradas, tá? E aí para dar suporte, para dar sustentação, o que é que a gente faz? Fecha um triângulo. Enfim, os triângulos são figuras muito importantes na construção civil, tá bom? Agora, para o nosso ponto de vista aqui geométrico, o conceito fala da seguinte forma: triângulo nada mais é do que uma figura plana, ó, de 3 lados, com 3 vértices e 3 ângulos internos, 3 ângulos externos. Olha os principais elementos de um triângulo aqui, gente. Olha só, esse pontinho aqui, né, que dá suporte, que dá sustentação, que liga os lados, é o que a gente chama aqui de vértices. Então isso aqui é o vértice do triângulo. Claro, aqui serão os lados, né, e eu tenho 3 lados, por isso é um triângulo. Ó, um ângulo interno, então esse aqui é o meu ângulo interno, tá? E aqui eu tenho o meu ângulo externo, ok? Então, se liga que a gente vai fazer uma aula, tá? Só falando de ângulos no triângulo, não é o nosso objetivo aqui hoje. Aqui a gente vai falar sobre classificação dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados, gente, ó, quanto aos lados, tá? E podem ser classificados quanto aos ângulos. Como é que se dá a classificação dos triângulos quanto aos lados? Quanto aos lados, os triângulos podem ser equilátero, isósceles ou, aqui ó, escaleno. Deixa eu só fazer o concertozinho aqui, ó, escalenos. O que é cada classificação dessa? Você deve estar lembrado aí que um triângulo equilátero é um triângulo que todas as 3 medidas são iguais, tá? Triângulo equilátero, triângulo que possui as 3 medidas iguais. Triângulo isósceles, ó, o triângulo isósceles é um triângulo que possui 2 de suas medidas iguais. Gente, chama atenção aqui para não cometer um erro muito comum. Para com essa história de falar que um triângulo isósceles é um triângulo que tem 2 lados iguais e um diferente. Isso não existe. Um triângulo isósceles é um triângulo que possui 2 lados iguais. Ponto. O terceiro não tem que ser diferente, tá? Até porque um triângulo equilátero também é isósceles, beleza? A condição mínima para que um triângulo seja isósceles é que ele tenha 2 lados iguais. Se ele tiver 3, ele não deixa de ser isósceles. Agora ele passa a receber o nome de equilátero, beleza? E os escalenos, ó, um triângulo escalenos é um triângulo que possui os seus 3 lados diferentes. Todas as medidas dos lados do triângulo escalenos são diferentes. Então vamos passar para aqui, olha só. Equilátero, 3 medidas iguais. Isósceles, 2 medidas iguais. Escalenos, todas as medidas diferentes. Essa é a classificação dos triângulos quanto aos lados. Mas eu também posso classificar os triângulos, gente, quanto aos ângulos. Como os triângulos são classificados em relação aos ângulos? Os triângulos podem ser acutângulo, obtusângulo ou retângulo. E aí eu chamo a atenção, uma aula nossa aqui, dá uma procurada lá na nossa playlist sobre tipos de ângulos. Então eu vou lembrar para vocês aqui rapidamente. Ângulos agudos são ângulos que possuem medidas menores que 90 graus, entre 0 e 90 graus. Ângulo reto é um ângulo que tem a medida exatamente igual a 90 graus. E ângulo obtuso são os ângulos que são maiores que 90 graus, menores que 180 graus. Esse tipo de ângulo é que vai dar origem a essa classificação aqui, ó. Então vamos lá. O que é que são triângulos acutângulos? Isso, são triângulos em que as medidas dos ângulos são sempre ângulos agudos. Ou seja, um triângulo ele é acutângulo quando todos os seus ângulos são menores que 90 graus, beleza? Ó, o que é um triângulo obtusângulo? Isso, um triângulo obtusângulo é um triângulo que a medida de um dos seus ângulos é igual a um ângulo obtuso, ou seja, a medida dos seus ângulos são entre 90 e 180. E claro, só pode ter um, né, gente?
Até porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, um triângulo obtusângulo só pode ter um ângulo obtuso, claro, tá? Lembra o que é ângulo obtuso? É um ângulo que está entre 90 e 180, ok? E um triângulo aqui, ó, muito importante, nós temos uma aula aqui só falando desse triângulo, de um teorema famosíssimo que é o Teorema de Pitágoras. Que triângulo é esse? É o triângulo retângulo. Um triângulo recebe o nome de triângulo retângulo quando? Quando ele possui um ângulo de 90 graus. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui nesses exemplos para a gente classificar os triângulos, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Ó, por exemplo, olha esse triângulo aqui. Eu tenho ângulos de 60, 40 e 80 graus. Então, como eu tenho ângulos agudos, todos os ângulos são agudos, eu já posso afirmar que esse triângulo aqui é um triângulo acutângulo. E aí você poderia estar se perguntando, Eduardo, como é que eu vou classificar quanto aos lados, não conhecendo os lados? Você pode. Como os ângulos são todos diferentes, isso garante que os lados também são todos diferentes. Então, lados diferentes, qual é a classificação? Perfeito. Então, isso aqui é um triângulo escaleno. Então, é um triângulo acutângulo, porque os ângulos são todos agudos, menores que 90 graus, e é um triângulo escalenos. Todas as suas medidas são diferentes. Como é que eu sei que todas as medidas são diferentes, gente? Porque os ângulos são diferentes, beleza? Olha esse segundo exemplo aqui, ó. Eu já vejo aqui, ó, um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Então, isso já facilita a classificação desse triângulo. Isso é um triângulo retângulo, ok? Quem nos garante isso é o ângulo de 90 graus, é o ângulo reto. Como agora eu vejo dois ângulos iguais, gente, quem é que tem dois lados iguais? Não é o triângulo isósceles? Dois lados iguais e dois ângulos iguais. Então, além de ser um triângulo retângulo, é um triângulo isósceles. Tranquilo? Beleza? Não é fácil a classificação? Vamos dar uma olhada nesse terceiro exemplo aqui, ó. Nesse terceiro exemplo aqui, eu novamente vejo que eu tenho três ângulos diferentes. Se eu tenho três ângulos diferentes, eu vou ter, consequentemente, três lados diferentes. Eu já sei que esse triângulo é um triângulo escaleno. E esse ângulo aqui é um ângulo que, gente? Isso, é um ângulo obtuso. Um triângulo que possui um ângulo obtuso tem que classificação? Perfeito. Tem uma classificação de triângulo obtusângulo. Então tá aqui, ó. Além de escaleno, é um triângulo obtusângulo. Tranquilo, gente? Espero que você tenha entendido a classificação dos triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Se liga na nossa próxima aula que nós vamos falar sobre ângulos no triângulo, ok? Vamos falar da soma dos ângulos internos, da soma dos ângulos externos, ok? Gente, um beijo para todos vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço.